Olá, meu nome é Lucas Santos e eu vou estar mostrando a validação dos roteiros 4.1 e 4.2. Iremos começar pelo exercício 1 da validação dos roteiros. Então, basicamente nesse circuito nós temos um Arduino fazendo a parte da simulação do código e temos dois LEDs, um LED branco e um LED azul. O LED branco mostra o circuito sem a simplificação e o LED azul com a simplificação. E temos um Deep Switch na configuração Deep Up, em que estamos utilizando apenas três entradas dele. Entrada 1, que é a entrada A B, que é a 2, e a C, que é a 3. No roteiro 4.1 está sendo utilizado apenas a entrada A e a entrada B. Já para o circuito 4.2, estamos utilizando as três entradas. Bom, agora vamos para a parte do código em si. Temos aqui o código que ele vai estar simulando os circuitos digitais com a simplificação e sem a simplificação. Além das funções padrão do Arduino, que é o void setup e o void loop, estamos utilizando duas outras funções, a void leitura e a void serial. A void leitura ela faz a leitura das entradas A, B e C do Deep Switch, e a void serial que ela é responsável por comunicar com o monitor serial aqui do Arduino. Sem mais delongas, vamos para a simulação. Clicamos aqui em iniciar simulação e aumentamos o nosso monitor serial. É com ele que nós vamos conversar com o Arduino e decidir qual circuito nós vamos simular. Então vamos fazer aqui o circuito 1, que é basicamente uma OU com a entrada A e a entrada B. Então fazendo a tabela verdade aqui, com esses dois primeiros sinais, chegamos que ficou em 1, abaixei a entrada B, subi a A, as duas entraram em 1 e as duas ligadas saída 1, tanto sem simplificação quanto com simplificação, ou seja, o circuito 1 está correto. Já o circuito 2, como vocês podem ver, é exatamente a mesma coisa que o circuito 1, é uma OU com entrada A e B. Então, fazendo a tabela verdade aqui novamente, coloquei o sinal B em 1, certo? A em 1, tudo em 1, certinho. Já para o terceiro circuito, que eu acabei de selecionar, ele vai pegar uma porta END e colocar entre as entradas A e B, ou seja, os LEDs só vão acender quando a entrada A e B estiverem ligadas. Então, se eu ligar o B e o A continuar em 0, não liga. Mesma coisa para o A, mas se eu ligar os dois ligam. Agora o circuito 4 que está selecionado, ele corresponde a uma porta NAND, ou seja, a entrada só vai ser 0 quando os dois estiverem ligados. Se caso contrário, a saída vai ser 1. Então, os dois níveis lógicos em 0, os LEDs estão ligados. Entrada B em 1, A em 0, os LEDs ligados. Inverter aqui, continua em 1 e agora se eu coloco para nível lógico 1, tanto a entrada A quanto a B, a saída vai para 0. Agora para o quinto e último circuito do roteiro 4.1, temos que ele corresponde a uma porta NOT com a entrada A. Como vocês podem ver, a entrada A está em nível lógico 0 e os dois LEDs estão ligados em nível lógico alto. No momento que eu mudo o nível lógico da entrada A, os LEDs se apagam, correspondente a uma porta NOT. Agora o próximo circuito, que é o circuito 6 aqui no programa, que é o equivalente ao circuito 1 do roteiro 4.2, ele possui uma expressão lógica mais complexa do que temos visto até agora. A segunda tabela verdade, que está aparecendo aqui do lado, vamos simular as entradas A, B e C e verificar se a saída dos LEDs, a saída, que no caso é os LEDs, corresponde com essa tabela verdade.
começando aqui a tabela verdade, os níveis lógicos A, B e C estão em 0, a saída é 0. C vai para 1, a saída vai para 1, B vai para 1, a saída continua em 1, 3, beleza. 4 foi para 1, quinto foi para 1. A partir daqui vai todo mundo zerar. Certinho. Agora temos o exercício 2 da validação dos roteiros 4.1 e 4.2. Ele consiste em utilizar essas 6 entradas e fazer uma simplificação de uma tabela que foi disponibilizada pelo professor Delvaney. Nós fizemos a simplificação, ela está aqui. O S1 corresponde ao LED branco e o S2 corresponde ao LED azul. Então, utilizando essas duas expressões, com todo o código e os DIP switches aqui, simbolizando as 6 entradas, em conjunto com o Arduino, nós vamos mostrar o funcionamento dessa tabela verdade. Sem mais delongas, indo para a parte da simulação, eu vou simular aqui todos os valores possíveis das entradas e verificar os LEDs correspondentes. Esse é o LED S1 e o S2. Bom, chegamos ao fim do exercício 2 e bora para o próximo. Bom, vamos agora para o exercício 3, que consiste em, a partir de uma tabela de verdades disponibilizada pelo professor de 3 entradas, implementar no Arduino uma função lógica que representa o produto das somas. B, função lógica que representa a soma dos produtos. Então, temos aqui o DIP switch. Essas 3 primeiras entradas simbolizando as entradas da tabela verdade. Temos os 2 LEDs, esse aqui correspondente ao LED S1, esse é o LED S2. E tenho aqui um interruptor que ele vai fazer a troca entre o top Y e o B, que representa o produto das somas e a soma dos produtos. Bom, indo aqui para a parte da programação desse exercício, além das funções setup e loop padrões do Arduino, nós também temos a função de leitura, que realiza a leitura das entradas do DIP switch, as 3 primeiras. E no void loop nós podemos ver aqui que o digital set, referente ao interruptor deslizante, faz a troca se o circuito vai estar operando com a soma dos produtos ou com o produto das somas. Então, começando a simulação, nós vemos aqui, vou estar realizando a tabela verdade e vamos verificar as saídas para ver se corresponde.
puderam ver, está certinho com a tabela verdade. Agora eu vou trocar, que estava na função produto das somas, e colocar na soma dos produtos e vamos verificar a tabela lógica. E obtivemos os mesmos resultados, ou seja, chegamos à conclusão que tanto faz realizar o produto das somas das saídas ou a soma dos produtos, os resultados são os mesmos. Ou seja, utilizar na expressão algébrica booleana os mintermos ou os maxitermos, tanto faz porque o resultado é o mesmo. Por fim, iremos mostrar agora o exercício 4 da validação dos roteiros. O circuito consiste em um Arduino, uma protoboard, alguns resistores, 4 LEDs e um DIP switch de 4 entradas. O objetivo desse exercício é realizar operações lógicas pré-determinadas com a informação de 4 bits dada pelo DIP switch. Sem mais delongas, vamos para a simulação. Clicando aqui em iniciar simulação e entrando na aba do monitor serial, nós podemos digitar qual vai ser a função lógica que nós vamos estar realizando com o DIP switch. Primeiramente, vamos selecionar a operação OR com o dado 0010. Iniciando aqui, os LEDs eles vão estar representando a nossa saída. Então, para poder colocar todos os LEDs em nível lógico alto, nós temos que colocar a seguinte informação no DIP switch e ele vai lá e vai colocar todos os LEDs em 0. É interessante observar que esse LED aqui, representado pela entrada C, independentemente se está em 1 ou está em 0, ele vai estar sempre em 1 devido ao dado ou ali que a gente está analisando. Seguimos ali para o circuito 2, que é uma operação E com dado 1101, ou seja, se colocamos as entradas desse jeito, ele está fazendo a operação AND, bit a bit, dessa informação com essa informação. Ou seja, se colocarmos todos os níveis lógicos em 0, a saída vai ser 0. E esse ponto aqui, que é o terceiro LED, independentemente se a entrada está em 1 ou se está em 0, ela sempre vai permanecer em 0, porque é feita uma operação AND bit a bit com este 0. Ou seja, nunca ela vai ser 0. E esses outros 3 LEDs vai depender do estado da entrada aqui. Bom, agora selecionando o circuito 3, ele faz uma operação NOT com a minha entrada. Ou seja, quando ela está em nível lógico baixo, os LEDs correspondentes vai estar em nível lógico alto. Então, se eu colocar cada uma em nível lógico alto, os meus LEDs automaticamente se apagam e acende conforme a operação NOT. O próximo circuito é uma OR exclusiva. Vou selecioná-lo. Ele vai fazer a operação bit a bit com OR exclusivo com esses seguintes dados aqui. Isso significa que os LEDs só vão acender se os bits correspondentes forem diferentes. Ou seja, esse primeiro bit aqui, o bit menos significativo, ele está em 0. Esse aqui também está em 0. Ou seja, minha saída vai ser 0 porque os dois são iguais. Caso eu inverta esse cara, meu LED correspondente vai para 1. E a mesma coisa com cada um dos outros. Ou seja, para todos os LEDs estarem acesos, eu tenho que deixar esse cara aqui, os dois primeiros, os bits mais significativos em 0 e os menos significativos em 1. Se eu quiser deixar eles em 0, eu tenho que inverter isso aqui. E por último, nós temos o circuito 5, que é uma NO exclusivo. Ele tem exatamente a mesma operação que o circuito anterior, porém negada. Isso faz com que o circuito tenha um comportamento bem interessante, que faz com que a nossa saída seja 1 quando as duas informações, os dois bits de entradas forem iguais. Olhando aqui essa minha informação, tem o 0010. Todos os LEDs só vão se acender se eu deixar a minha entrada nessa mesma configuração, 0010.
todos os LEDs estão acesos. E se eu deixar o contrário, todos os LEDs vão estar apagados. E é isso, chegamos ao fim da validação dos roteiros 4.1 e 4.2. Muito obrigado por assistir.